Como Hollis Gracie morreu? Hollis Gracie foi um lutador e membro da lendária família Gracie. Ele frequentemente é lembrado como um dos maiores inovadores no mundo das artes marciais. Hollis promoveu uma abordagem mais agressiva do jiu-jitsu brasileiro, ajudando a moldar o esporte. Hollis Gracie nasceu em 28 de março de 1951, no Rio de Janeiro. Ele era filho de Carlos Gracie e de Cláudia. A concepção de Hollis aconteceu sem planejamento, já que seu pai Carlos Gracie era casado, e sua mãe Cláudia era um relacionamento que ele tinha fora do casamento. Para que não houvesse problemas com sua esposa, Carlos Gracie entregou a criação de Hollis para seu irmão Hélio Gracie, que não tinha filhos. A casa dos Gracie, onde Hollis passou sua infância, era um verdadeiro dojo. Ele e seus irmãos praticavam o jiu-jitsu brasileiro diariamente, e a competição entre os membros da família era algo normal. Em 1963, com apenas 12 anos de idade, ele já ajudava seu tio a ministrar as aulas de jiu-jitsu brasileiro, na Academia Gracie. Nessa época sua mãe biológica morava e trabalhava em Nova York, e nos períodos de férias escolares, Hollis viajava para visitá-la. Viajando para fora do país, ele pôde aprender inglês fluente, e começou a ter contato com outras culturas, o que influenciou na sua visão de artes marciais. Com o espírito aventureiro, ele não limitava suas visitas apenas à casa de sua mãe. Hollis, sempre que estava visitando sua progenitora, aproveitava para conhecer outros lugares em busca de experiências. Em 1967, Hollis Gracie alcança a faixa preta no jiu-jitsu brasileiro e começa a visitar outros países para aprimorar suas técnicas. Antes mesmo de ter alcançado a maioridade, ele já havia praticado outras modalidades de luta, como o judô, uma arte marcial que compartilha muitas semelhanças com o jiu-jitsu brasileiro, mas que oferece um vasto repertório de técnicas de arremesso. Além do judô, Hollis também se aventurou no mundo da luta livre e do sambo, duas artes conhecidas por suas técnicas eficazes de quedas e controle no solo. A luta livre trouxe para Hollis uma nova perspectiva sobre como controlar um oponente e mantê-lo no chão, enquanto o sambo complementou seu arsenal, com chaves de perna, e outros movimentos que não eram comuns no jiu-jitsu daquela época. Essa bagagem, praticando outras modalidades de artes marciais, tornou Hollis um visionário. Durante a década de 1970, a divulgação do jiu-jitsu estava cada vez mais difícil. Nesta época o programa televisivo Heróis do Ringue já havia sido proibido de passar na TV. Era através do programa que a arte marcial dos Gracie tinha sua maior divulgação. Para tentar compensar a falta de divulgação televisiva, Hollis Gracie, junto de outros membros da família, começaram a promover campeonatos de artes marciais. Hollis acabou se tornando o principal rosto do jiu-jitsu brasileiro na década de 70, ao participar e promover campeonatos de artes marciais. Em 1973, Hollis foi campeão da categoria absoluto do primeiro torneio de jiu-jitsu do estado da Guanabara. 3 anos depois, Hollis foi desafiado por um mestre de karatê, que queria mostrar que sua arte marcial era melhor que a arte dos Gracie. Hollis aceitou o desafio e pouco tempo após o início da luta, ele venceu o combate com uma imobilização. Essa luta foi gravada e se tornou um dos poucos registros de uma luta de Hollis. Em 1974, Hollis Gracie conheceu sua futura esposa, Angela. A moça, quando conheceu o lutador, estava prestes a se casar, e desistiu do casamento para namorar Rose. 2 anos depois, o casal estava morando junto. Eles ao longo de 8 anos tiveram 2 filhos. Em 1979, Hollis Gracie participou do Pan-Americano de Sambo, torneio em que conquistou 2 medalhas de ouro, realizado em San Diego. Ele venceu em sua categoria de peso e outra na divisão absoluta. Sua participação nesse evento não foi apenas uma demonstração de habilidade técnica, mas também um marco para o jiu-jitsu brasileiro no cenário internacional. Será no auge de sua juventude que Hollis Gracie vai morrer de forma prematura em um acidente de asa delta. Hollis era amante dos esportes radicais, principalmente ligados à natureza. Ele era considerado o melhor surfista da família. Hollis Gracie foi um dos primeiros praticantes de asa delta do Rio de Janeiro. A prática do esporte sempre deixava sua esposa Angela aflita, principalmente por conhecer o jeito destemido de Hollis. 6 meses antes de falecer,
o lutador já havia prometido à sua esposa que iria parar de praticar o esporte, após seu instrutor de asa delta ter falecido, ao cair do equipamento. Durante um final de semana, visitando a cidade de Visconde de Mauá, Hollis Gracie ficou sabendo que a cidade tinha uma rampa de asa delta. Por coincidência, o lutador, enquanto estava passeando pela cidade, encontrou um amigo que havia comprado sua antiga asa delta. Mesmo contra a vontade de sua esposa, o lutador decidiu que iria realizar um voo na cidade. No dia 6 de junho de 1982, mesmo com as condições não apropriadas para realizar o voo, Hollis Gracie montou o equipamento e correu para se jogar da rampa. Como nesse dia o vento estava muito fraco, a asa delta não conseguiu flutuar, e Hollis Gracie pouco tempo depois de deixar o chão, acabou despencando e caindo numa área cheia de árvores. Sua mulher e seus amigos correram em sua direção, para tentar resgatar o lutador, porém a queda foi fatal. Hollis Gracie faleceu no dia 6 de junho de 1982, vítima de um acidente de asa delta. Ele estava com 31 anos. Hollis Gracie é lembrado por seu impacto no desenvolvimento de competições de jiu-jitsu. Em uma época em que os torneios eram raros, ele foi um dos responsáveis por organizar eventos frequentes, elevando o esporte a novos patamares de reconhecimento e profissionalismo. Sua influência pode ser vista hoje nos campeonatos, que atraem competidores de todo o mundo. Hollis foi um visionário do jiu-jitsu. Ele será sempre lembrado como um indivíduo que viveu plenamente, buscando a excelência em todas as facetas da vida, deixando um legado que transcende as fronteiras do esporte. E foi assim que Hollis Gracie morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.